Fala galera, vamos lá, saudações vascaínas, começando aqui mais um vídeo no canal, segunda-feira, primeiro vídeo da semana. Desejo para você uma ótima semana, que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais, que seja uma semana na sua vida pessoal e profissional bem melhor do que está sendo no futebol, né? Porque a segunda-feira começa, é claro, horrorosa, né? Após o Vasco ser humilhado ontem contra o maior rival. Bom, a gente vai conversar aqui, sinceramente não tem notícia para trazer, enfim, não tem muita coisa para falar não sobre notícias, é mais conversar mesmo, trocar uma ideia sobre essa situação. Nem fiz roteiro para esse vídeo, eu liguei aqui o celular e vou falar o que vier na minha cabeça, né? Tentar trazer aqui só o sentimento mesmo. Bom, vamos lá, seu like é importante, eu sei que você tá pé da vida, eu agradeço demais só de você estar aqui assistindo. Acho que, eu no seu lugar talvez não estaria assistindo conteúdo sobre o Vasco hoje. Se você tá aqui, porque você é um Vaz maluco mesmo, né? Vaz maluco, para ainda consumir um conteúdo de Vasco no dia seguinte a uma derrota tão doída, tão dolorosa. Não gravei pela manhã porque, sinceramente, ainda tô num clima, enfim... não vou usar a palavra depressão, porque depressão é uma coisa muito séria. Eu acho que a gente não pode... o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, né? Tem coisas que são mais importantes do que o futebol, a família, o trabalho, enfim, a saúde, as pessoas que a gente ama, enfim. Mas é claro que o futebol mexe bastante com a gente. E, hoje foi difícil, assim. Foi difícil acordar e ver que, cara... Ontem realmente aconteceu aquilo, o placar foi esse mesmo, foi 6-1. E assimilar, né? Assimilar essa pancada que a gente levou. Eu acho que o Souza, que tá aí em conversas com o Vasco, né? Talvez venha aí junto com o Felipe Coutinho. O Souza postou uma frase no story dele, com o escuro do Vasco lá, que eu acho que resume um pouco. Eu não lembro bem a frase, mas diz mais ou menos o seguinte, que a dor existe, mas não pode deixar matar a gente, né? Levantar, sacudir a poeira e tentar de alguma forma dar a volta por cima. Mas é claro que o sentimento é de tristeza, ainda estou atônito com o que aconteceu ontem, o cenário de terra arrasada mesmo, assim, eu repito o que eu disse ontem no pós-jogo e postei também no meu Twitter, e aí muita gente me criticou, muita gente reclamou, falou que eu tava falando besteira, mas é a minha opinião. Tô aqui para dar a minha opinião, não quero ser dono da verdade não, é a minha opinião. Eu, cara, depois de um 6-1, não continuaria com o treinador. Eu acho que é uma coisa que começou errado e vai terminar errado. E acho que a torcida do Vasco tem que ter um pouquinho mais de senso crítico também, porque já estavam idolatrando esse treinador sem nem conhecer o trabalho do cidadão, né? Vi um monte de gente no Maracanã usando boina, vi gente na internet usando boina. Pra quê, cara? O cara não tinha uma partida à frente do Vasco e já tinha torcedor de boina. O treinador é engraçadinho, o treinador aquilo. Enfim, eu acho que falta um pouco de senso crítico pro vascaíno. O torcedor do Vasco é um torcedor que, claro, não tem culpa, né, cara, do que tá acontecendo, assim, faz o que tá ao seu alcance, mas eu acho que em momentos, assim, de mais pressão, a torcida do Vasco, às vezes, se comporta de uma forma que eu não concordo muito, mas, enfim, torcedor não tem culpa, né, torcedor, cada um age da forma que quiser. Mas eu repito o que eu disse ontem, eu não continuaria com o trabalho do Álvaro Pacheco. Acho que depois de um 6-1 contra o maior rival não tem cabimento, Eu acho que foi uma escolha errada, se mostrou uma escolha errada desde o início. O cara ontem totalmente perdido. Eu sei que o Vasco é um time fraco, eu sei que o Vasco é mais fraco que o Flamengo tem uma equipe superior, isso eu falei durante toda a semana. Mas, sinceramente, uma coisa é você perder pro Flamengo, cara. O Vasco vem perdendo pro Flamengo aí nos últimos anos. Outra coisa é você levar de 6, pô. Aí é vexame. Aí é vexame. Levar de 6, nunca levou na história, pô. O Vasco nunca tinha levado 6 do Flamengo na história. E levou ontem. E aí, não pode culpar o treinador, tadinho, porque ele chegou essa semana, ele conheceu agora o grupo, não é culpa dele. A culpa é de quem? A culpa é minha, então? A culpa deve ser minha, né? O cara chegou, teve 10 dias para treinar, mudou a porra toda do esquema tático, mudou
a merda toda, tomou de 6, não tem culpa. Ah, não tem culpa, o time é ruim. O time é ruim, mas com o Ramon Dias empatou em 0-0 com o Flamengo. O time é ruim, mas com o treinador interino, com o Rafael Paiva, se classificou na Copa do Brasil, fez jogo duro contra o Atlético Paranaense, não perdeu para o Fortaleza, né? Jogando fora de casa, empatou lá, empatou em São Januário, classificou nos pênaltis. É o mesmo time ruim, pô. É o mesmo time ruim. Eu sempre falo com os meus amigos e falo aqui também que o Vasco, pelo menos com o Ramon Dias, o Vasco era um time que nivelava. E às vezes gerava uma frustração na gente, porque o Vasco, vamos lá, pegava o Flamengo, pegava o Palmeiras, que são equipes superiores, e o Vasco conseguia nivelar ali, jogava de igual para igual, perdia, empatava, às vezes ganhava, mas nivelava. E depois o Vasco ia enfrentar um time bem mais fraco, vamos botar aqui o Nova Iguaçu, por exemplo, na semifinal do Campeonato Carioca, e o Vasco também nivelava, né, o jogo. O jogo era contra time ruim, mas era jogo apertado também. O Vasco fazia jogo apertado independente da força do outro time. Então, assim, o que aconteceu de tomar 6 não tem cabimento, assim, não tem cabimento. Eu acho que depois de você levar 6 contra o seu maior rival, o dia seguinte tem que ter alguma resposta, né? Já são quase 4 horas da tarde e ninguém falou, né? Ninguém do Vasco falou. Pedrinho não falou, Lúcio Barbosa não falou, o Pedro Martins não falou, jogadores não falaram, ninguém apareceu nem para pedir desculpas, né? Pro torcedor do Vasco. Aliás, ontem o treinador português pediu, né, desculpas na entrevista coletiva e tal, mas enfim, ninguém apareceu para falar nada. Toma de 6 e ninguém vai dar uma satisfação. Enfim, ninguém, não tem uma mudança. Eu, sinceramente, talvez por isso que eu não sou nada, né? Só sou um torcedor que fala coisa na internet. Mas se eu tenho a caneta, meu amigo, depois de tu levar 6, era o treinador e mais um monte ali ir embora. Tem um monte ali que não tem condição de vestir a camisa do Vasco. Ontem foi um escárnio, assim. Você perder pro Flamengo é normal. Pô, o Flamengo é doloroso falar isso. Pô, é doloroso porque é o nosso rival. Mas o Flamengo hoje tem um dos melhores elencos aí da América do Sul. Então, a gente entra numa desvantagem contra eles e é normal o Flamengo sair vencedor nesses últimos anos. Mas você levar 6 não é normal. Você levar 6 é falta de vergonha na cara, pô. É falta de vergonha na cara. Não é possível, cara. Não é possível. Pô, você é um jogador profissional. Não é possível que isso não te incomode, cara. Não é possível. Você tá dentro de campo, tá sendo massacrado, humilhado e você tá andando dentro de campo. Então, assim, ontem foi muito mais do que uma derrota. E os gols que o Vasco leva também. Pô, gente, pelo amor de Deus. 2 gols, pra mim, 2 gols, assim, bizarros. Eu vou ver se eu acho a imagem e coloco aqui na edição. O gol do Pedro. Pô, tinha 9 jogadores do Vasco dentro da área contra 1 do Flamengo, só o Pedro. E o cara faz o gol. Pô, que isso, gente. O gol do Davi Luiz também. O time inteiro do Vasco dentro da área ficaram olhando o Davi Luiz finalizar para fazer o gol. Gente, pô, isso aí não é só ruindade também não, né? Isso não é só ruindade também não. É falta de vergonha na cara também, né? Tem que ter mais vergonha na cara, né? Porra, pelo amor de Deus. Acho que tirando o Verratti e o Léo Jardim, meu amigo, o restante do time todo, ontem, meu Deus, até o Léo Jardim ontem foi mal também. Acho que ele falhou ali no primeiro e no segundo gol do Flamengo. Para mim foram bolas defensáveis, mas enfim, é o menos culpado disso aí também. Se não fosse o Léo Jardim, a gente já estava fora da Copa do Brasil, a gente já tinha passado outros vexames, talvez a gente não estaria nem na primeira divisão, porque ano passado ele salvou muito também na reta final. Mas assim, tirando o Léo Jardim e Verratti, o resto do time do Vasco é um horror. É um horror. E bom, eu como torcedor aqui, como humilde torcedor, eu só queria uma satisfação, né? Só queria que alguém viesse falar. Só queria que alguém botasse a cara, pedisse desculpas pelo menos, tomasse medidas, né? Porque assim, não adianta só pedir desculpas, tem que tomar medidas também. Então assim, acho que falta isso, né? O torcedor merece uma resposta. Merece que alguém coloque a cara. E não sou eu que tenho que colocar a cara, né? O torcedor não merece ver um videozinho do Machão da Gama no YouTube. O torcedor quer uma atitude do presidente, quer uma atitude da diretoria. Enfim. Mas até agora nada. E pelo jeito nada vai acontecer, né? É a casa da mãe Joana mesmo. É isso. Enfim. Só falei. Tamo junto aí. Um abraço. Mais tarde eu volto com outro vídeo aí. Vou falar de Daverson, que foi especulado no Vasco, né? O Vasco parece que procurou. Vou falar do Edmundo também, que deu uma cutucada ali no Payet. Enfim, no vídeo da tarde não, no vídeo da noite a gente conversa aí um pouco mais. Tamo junto, um abraço.